Neste segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com a professora Ilma Passos Alencastro Veiga. Vamos falar sobre as políticas públicas e a construção do projeto político-pedagógico. Professora, quais são os objetivos do projeto político-pedagógico? Bom, o projeto tem alguns objetivos, eu poderia elencar alguns para você. Primeiro que o projeto ele tem que gerar a identidade da escola, tá? Então, daí que o projeto é singular. Cada escola tem um projeto. Não podemos padronizar a escola por conta de que cada comunidade onde está inserido uma determinada escola gera um tipo de projeto diferente. Por quê? Até a arquitetura da escola é diferente, né? Os alunos são diferentes, os professores são diferentes. Atender a realidade daquela comunidade. Tem que atender a realidade ali local. Então, o primeiro objetivo seria esse. A escola mostre sua cara, tá? É definição da identidade da escola. Um segundo ponto seria um objetivo de inovação. A escola tem que inovar. Ela não pode continuar conservadora, transmissora de conhecimento. Ela tem que gerar um novo tipo de ensino, um ensino muito mais para a produção do conhecimento e considerando o aluno como produtor desse conhecimento, não como um receptor de conhecimentos prontos e acabados. Nesse sentido, então, a escola se abre para dar voz ao aluno também, a partir daquilo que ele traz de experiência de vida, de luta pela sobrevivência. Então, esse é o ponto de partida que a escola deve ter quando ela inova a questão das metodologias e das formas de trabalhar o conhecimento. Ocorre um processo de troca muito maior entre o professor e o aluno. Exatamente. Então, o professor não pode esquecer que o aluno também tem uma trajetória de vida e que nessa trajetória de vida e de luta pela sobrevivência, ele também constrói um conhecimento que difere de uma escola para outra, difere até da forma como esse professor produz a sua sobrevivência, né? Um terceiro aspecto, além desse aspecto inovador, desse objetivo inovador, eu colocaria que a escola, o projeto pedagógico tem um papel politizador, no sentido de desvelar, usando inclusive a palavra do Paulo Freire, desvelar os conflitos e as contradições que permeiam o processo educativo dentro da escola. Fazer com que o aluno entenda ou faça a leitura, que eu coloco entre aspas, porque fala do Paulo Freire, fazer a leitura de mundo, ou seja, entender o que se passa na realidade social e que está interferindo no seu processo de formação. E, finalmente, um objetivo de avaliação, já que hoje nós recebemos uma avaliação externa, feita por órgãos externos à própria escola, a escola tem que desenvolver essa capacidade de se autoavaliar. Porque quando ela se avalia, ela avalia não só o produto, mas ela avalia o processo, as condições materiais e objetivos de trabalho dos professores. Porque as avaliações que são feitas externamente avaliam um produto, e o produto avaliado não leva em consideração, muitas vezes, as péssimas condições de trabalho dos professores. Então esses 4 objetivos, grandes objetivos de identificação, de inovação, de avaliação e politização. Para mim, são os 4 objetivos do projeto pedagógico. E de que forma o projeto político-pedagógico aparece na LDB? Bom, aparece como algo instituído, artigo 11, 12 e 13, né? Então, a legislação institui o projeto, torna-se legal, obrigatório, e ali a LDB coloca que a construção do projeto pedagógico deve ser feita pelos estabelecimentos de ensino, não usa a palavra escola e nem instituição de ensino superior, usa estabelecimento, ficou bem genérico, e também trabalha duas palavras, projeto pedagógico ou proposta pedagógica, né? Então, a diferença, professora? Não, para mim não tem diferença. Para mim, um projeto pedagógico contém uma proposta pedagógica. É o mapa da escola, é a vida da escola que está registrada no documento que recebe o nome de projeto. Mas a lei coloca algo de muito interessante, é que quando ela levanta as incumbências dos professores e dos profissionais da educação e mostra a necessidade que esse projeto seja construído sob a ótica do princípio da participação. Então, aí eu acho que ela avança já querendo esvaziar o sentido da individualidade, né? E mais na frente, eu acho, talvez artigo 14 ou 15, quando fala da gestão democrática.
Então, aí fortalece o princípio da participação e estabelece os princípios da autonomia da escola, né? Da autonomia financeira, autonomia pedagógica e autonomia administrativa. Aí sim que eu sinto uma grande diferença entre a escola pública e a privada, né? Enquanto a escola pública tem uma autonomia pequena do ponto de vista financeiro, porque ela tem uma manutenção pelo governo, a escola privada ela tem uma autonomia financeira porque ela é mantida por uma mantenedora que é da própria escola, tá? Então, mais a gestão administrativa e a autonomia pedagógica, eu acho que a escola tem que conquistar. Ela é uma autonomia decretada. O que está no decreto tem que ser cumprido. Agora, conquistar a autonomia é um trabalho de construção, né? Tanto da escola pública quanto da escola privada. E burocracia versus operacionalização, como se dá a relação no projeto político-pedagógico? Bom, é uma relação complicada, né? Então, porque muitas vezes a burocracia dificulta a questão da operacionalização do projeto. O projeto começa com a leitura da prática da escola, ou seja, começa fazendo o retrato da escola, começa com o diagnóstico da escola. Exatamente quando eu levanto os problemas que a escola encontra no decorrer do seu processo de desenvolvimento da educação dentro da escola, evidentemente que nessa fase que eu chamo de ato situacional, que significa fazer o diagnóstico da escola, levantar os problemas que a escola tem. E esses problemas, nós vamos pegar os problemas pedagógicos, os administrativos burocráticos, os financeiros, vamos pegar os problemas com relação ao desenvolvimento de pessoal, de professores, né? Então, veja bem, nesse momento eu tenho que priorizar. O que tem que ser prioridade? Porque a escola não vai dar conta de abarcar e resolver todos os seus problemas. Muitos fogem da esfera de decisão da própria escola. Isso passa para o nível intermediário ou vai para o nível central da Secretaria de Educação. Então, tem que priorizar o que eu posso resolver no âmbito da escola. E, evidentemente, na hora que eu defino as prioridades, eu vou definir também quais são os obstáculos ou forças restritivas que têm dificultado o desempenho de qualidade da escola. Então, aí, entre a tomada de decisões, a partir de um retrato da escola e a operacionalização, eu tenho que prever, então, encaminhamentos para reduzir esses espaços de sofrimento, de conflitos, de tensões. Então, aí eu acho que... E quais são os elementos que devem ser observados na construção, no desenvolvimento e na avaliação dos projetos políticos pedagógicos? Bom, eu tenho um primeiro texto que eu escrevi, deve ter sido em 97, 98, foi logo que a LDB saiu, eu organizei um livro, e quando eu comecei a pensar como que a escola poderia começar a discutir o projeto pedagógico, a partir de quê? Então, eu levantei 7 elementos, e esses 7 elementos eu começo o primeiro das finalidades, tomando exatamente o que está na LDB, que é o desenvolvimento integral do aluno, a cidadania e qualificação para o trabalho, perguntando à escola como ela desenvolve ou ela procura atingir essas três finalidades da LDB, né? Então, o primeiro elemento seria a discussão das finalidades da LDB e uma discussão das finalidades da própria escola. É uma escola de educação infantil, é uma escola de ensino fundamental ou é escola média, ela é profissionalizante, então a própria lei traz também finalidades desses níveis de ensino. Seria o primeiro elemento discutir a finalidade da educação. Um segundo eu coloquei, até por ordem de prioridade, é a questão do currículo, né? Porque nós tivemos um período da educação, no início da década de 90, praticamente um currículo definido em âmbito nacional, que foram chamados de parâmetros curriculares nacionais, que regia toda a escola brasileira de norte a sul, de leste a oeste, sem considerar exatamente as questões das especificidades regionais. O que é meio contraditório também. Exatamente. Mesmo, né? Então, a legislação tem contradições. Então, quando eu começo a discutir na escola a questão curricular,
para mim, é o segundo elemento necessário para discutir o projeto pedagógico. O que é currículo? O currículo nada mais é do que a organização do conhecimento. E como esse conhecimento se organiza? Ele se organiza através da legislação. Então, tem um currículo definido para a educação básica, tem um currículo definido para a educação fundamental e um currículo definido para o ensino médio. Então, na base da legislação, a própria LDB coloca, no artigo 26, quais seriam os componentes curriculares da educação básica. Lógico, entrando aí a língua portuguesa, a educação física, a artes, o ensino religioso, a questão da ciência, matemática, física, química, a questão da história, da geografia. Então, praticamente, a legislação já define. Agora, só que nós tivemos um período de parâmetros curriculares, que os conhecimentos que deveriam ser desenvolvidos pelas escolas brasileiras estão todos elencados dentro de um documento chamado Diretrizes Curriculares Nacionais, seja para a educação fundamental, seja para a educação média. A gente tem diretrizes curriculares para a educação indígena, para a educação de jovens adultos, e tudo isso feito em âmbito nacional. Então, ela entra em contradição com a própria lei naquele momento, mas foi a política desenvolvida pelo governo naquela oportunidade. E hoje eu fiquei muito feliz aqui na Secretaria de Educação quando eu vi todo um material construído para o estado do Paraná, tá? Então, deixando de lado uma diretriz que vem rolando de cima para baixo, e aí a própria secretaria muda o seu estilo de organização, né, de organização de trabalho, e faz a organização do trabalho educativo para o estado inteiro a partir das bases, né, a partir daquilo que a escola vivencia, da problemática que ela tem. Então, isso vem para a Secretaria de Educação e isso é devolvido em forma de ação. Então, quando quebra esse ritmo de que o Estado, o governo nacional, tem que definir políticas, mas definir políticas orientadoras, não políticas definidoras de ação de cada estado que tem autonomia. Então, na verdade, então, o currículo aqui no estado do Paraná é definido pela própria Secretaria de Educação, né? Foi construído por professores da rede, do sistema estadual, e isso é um avanço, isso é uma novidade, eu acho que é uma novidade nacional. Então, veja bem, é diferente. Então, ali tem o alicerce de assessorias, de professores das áreas, mas quem concebe a produção desse material é o professor que realmente está em sala de aula, convivendo. Que pega a realidade dessa escola. Pega a realidade dessa escola. Então, escreve de uma maneira que os colegas vão entender, porque ele traz o tom da prática, né? Ele traz o tom da teoria, mas ele traz o tom do real. Então, isso é muito importante. O terceiro elemento que eu coloco, além do currículo, eu coloquei a questão da gestão, né? A gestão administrativa e pedagógica, mostrando que a gestão pedagógica da escola é que determina a ação do administrativo. Então, quando eu tenho que decidir entre comprar livros para a biblioteca, por exemplo, e trocar o piso da sala do diretor, então qual é a prioridade? É o pedagógico que vai definir. Nós precisamos de comprar livros de história, geografia e língua portuguesa. Então, essa é a prioridade. E quem define a compra foi o pedagógico, e não foi o administrativo. O outro elemento que eu coloco é a questão do tempo, o tempo da escola. O tempo da escola é regulamentado, 200 dias letivos, nós temos um tempo cronometrado para as salas de aulas e para as aulas, e nesse tempo também acaba caindo na questão do tempo de contrato de professores, né? Pelo tempo de aula. Além do tempo, nós temos as relações de trabalho, que é um outro elemento que tem que ser pensado, relações solidárias, relações participativas, e um outro elemento é a questão da avaliação. O outro elemento que eu coloco, que todo projeto pedagógico deve ter vinculado a ele a ideia de autoavaliação. A escola deve se avaliar, não esperar somente pela avaliação externa. Professora, nesses exemplos que a senhora colocou, o plano político-pedagógico ajuda a entender a educação regionalizada? Sim, porque se uma da características do projeto pedagógico é exatamente a identificação da escola, e o que a gente busca na ideia de identificação da escola é a escola mostrar a sua marca, né? A escola mostrar a sua cara.
E essa cara tem uma singularidade, porque a gente não quer uma escola padronizada. Não poderíamos jamais ter feito um programa padronizando a escola de norte a sul, de leste a oeste, porque o estado do Paraná tem uma característica que lhe é peculiar, né? Ele tem uma fisionomia que é própria do estado do Paraná. Ele tem um símbolo que é próprio do Paraná, que é a araucária. Então, é diferente, ele tem uma singularidade. E cada escola, dentro de cada região, dentro de cada comunidade, dentro do estado, ela vai ter a sua singularidade. Então, ela tem que mostrar a cara dela, a vocação que ela tem, a forma como ela trabalha, como ela lida com a criança proveniente daquela comunidade. Evidentemente que o instituído não pode ser esquecido, ele tem que ser inovado. Lei é lei, ela tem que ser cumprida, mas cumprida não como obediência, mas cumprida com criatividade, né? Tentando entrar pelas possibilidades, pelas janelas que muitas vezes a própria legislação deixa, em termos de construir uma escola de qualidade, mas com a cara do Paraná. Então, o projeto é inconcluso e o projeto é movido à formação continuada de professores. Significa que constantemente temos que estar estudando, né? No próximo bloco, conversamos sobre a relação das propostas do projeto político-pedagógico com a gestão democrática. Voltamos já.